verso 23. Números capítulo 32, verso 23. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Amém? Amém. Querido Deus, obrigada por essa palavra, Senhor. Venha trazer aos corações, meu Pai, segundo a necessidade de cada um. Nós pedimos a tua proteção, Senhor, e a convicção, meu Pai, daquilo que o Senhor quer falar para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos nessa manhã. Eu gostaria sobre cura, prosperidade, restituição, amor, bênçãos. Mas não foi essa palavra que Deus me deu. A palavra que Deus me deu, o tema dela é: destrua o teu pecado antes que o teu pecado destrua você. Porque essa é a necessidade da igreja agora, nesse momento. É destruir o pecado que tenha nos afastado de Deus. Moisés falou essa frase: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Em outra tradução, quando ele vos descobrir ou quando ele vos encontrar. Quando Moisés estava chegando lá na terra prometida com todo o povo, Rúben e Gade chegaram para Moisés e falaram: Moisés, nós não queremos atravessar o Jordão, porque essas terras aquém do Jordão, antes do Jordão, são ricas em pastagens, e nós temos muito gado, então nós não precisamos atravessar o Jordão com os nossos irmãos, nós podemos ficar por aqui mesmo, e está tudo bem. E Moisés falou: vocês não se lembram o que aconteceu há 40 anos atrás, quando os vossos pais desencorajaram o povo? Vocês estão fazendo o mesmo agora. Quando vocês falam que vocês não querem atravessar o Jordão, e quando vocês falam que vocês não querem ir à peleja junto com os vossos irmãos, vocês estão desencorajando os vossos irmãos à peleja. Apenas Josué e Caleb, há 40 anos atrás, apenas eles encorajaram o povo, enquanto os vossos pais nos desencorajaram, e é por causa disso que nós ficamos rodando no deserto 40 anos, por causa do pecado dos vossos pais. Então Rúben e Gade falaram para Moisés: você tem razão, Moisés, nós não faremos tal coisa. Ai de nós se fizermos tal coisa no meio do povo. Nós subiremos então com os nossos irmãos e nós pelejaremos com eles, e depois de nós que nós tivermos assentado cada um na sua terra, nós voltaremos, tomaremos posse dessas terras. Mas não são essas as terras que Deus queria dar para Rúben e Gade. As terras que eram para Rúben e Gade eram depois do Jordão. Mas Moisés falou: então que assim seja. Se vocês querem assim, que assim seja. Mas entenda bem que vocês estão fazendo uma promessa. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porque quando nós pecamos, nós não pecamos necessariamente contra o próximo, nós pecamos contra o Senhor. Os pecados são primeiramente contra Deus. Tudo que nós fazemos não é entre nós e o próximo em primeiro lugar, é entre nós e Deus. Então eis que pecastes contra o Senhor, porém vocês vão sentir o vosso pecado quando Ele nos encontrar. E no Novo Testamento, Jesus expulsou demônios de um gadareno. Alguns teólogos dizem que esse gadareno descendia de Gade. E eles eram muito ricos e prósperos, eles criavam gado. Mas depois de um certo tempo, eles passaram a criar porcos. Então, a desobediência, o pecado, sempre atrai miséria para o povo. Aquele povo que outrora havia sido rico, acabou se tornando um pouco pobre. Porque para o judeu, tocar em porco era um trabalho digno. E a desobediência deles acabou atraindo miséria sobre eles. Mas eu quero falar para a igreja aqui sobre um homem que o pecado encontrou. O pecado encontrou
encontrou aquele homem, e ele não era qualquer homem. Ele era um homem músico, ele era um homem poeta, ele era um homem que era rei, ele era guerreiro, ele dedilhava a harpa e os demônios eram expulsos quando ele colocava os dedos na harpa, quando ele tocava a harpa. Não era qualquer um, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem, o único homem da Bíblia que recebeu esse título, homem segundo o coração de Deus. Ele era o homem, foi o homem que travou a batalha mais famosa do mundo, tanto entre crentes quanto judeus, quanto índios. Ele foi o homem que travou a batalha mais conhecida do mundo, Davi e Golias. Ele trouxe a paz sobre Israel. Ele é venerado entre os judeus até hoje. Lá em Israel existe um túmulo dele, ele é venerado até hoje entre os judeus. Ele foi o maior rei da história de Israel. Ele travou a maior batalha, Davi e Golias. Esse homem é Davi. E ele não era qualquer homem, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas o pecado o encontrou. Quando nós pecamos, Satanás lança um míssil contra a nossa vida, um míssil teleguiado. E se nós não encontrarmos o nosso pecado antes, o nosso pecado nos encontra. Ele destrói a nossa vida. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 1, começa dizendo que Davi, na época que os reis deveriam sair para a guerra, ele ficou até mais tarde no seu palácio, acordou mais tarde, foi caminhar no terraço do palácio. Então ele olhou para baixo e viu uma mulher tomando banho, e era Batseba. Ociosidade. O povo de Deus não pode ficar ocioso. A igreja, a noiva de Cristo, não pode ficar ociosa. Alguém diz por aí que mente desocupada é a oficina do diabo. E é mais ou menos isso. Davi ficou desocupado. Ele era um homem que nunca ficava desocupado. Sempre estava guerreando, trabalhando, conquistando. De repente ele ficou desocupado, ele ficou ocioso. Ele estava caminhando no terraço do palácio e olhou para Batseba. E ele foi tentado por ela. Porque a tentação dele, a fraqueza dele era lascívia. Se você ler a história de Davi, você vai perceber que a fraqueza dele era lascívia. Era promiscuidade. Mas digamos que Batseba não fosse uma mulher. Digamos que é o seu pecado. Porque se é tentado, todo mundo é tentado. Até Jesus foi tentado no deserto. Porque ele estava fraco, estava com fome e Satanás o tentou na fraqueza dele. Então digamos que ali Batseba não fosse uma mulher, não fosse lascívia. Digamos que Batseba seja um copo de cerveja, digamos que a Batseba da sua vida seja um cigarro, digamos que ela seja a mentira, a fofoca, a droga, a prostituição, o homossexualismo. Todos nós somos tentados, aonde existem fraquezas na nossa vida. Digamos que seja dinheiro ilícito, dinheiro sujo, dinheiro fácil. Ele foi tentado. Se Davi tivesse virado as costas para a tentação e ido embora, nada daquilo teria acontecido sobre a vida dele. Nada teria vindo sobre a vida dele. Ele demorou a olhar sobre ela. E a tentação passou a se tornar cobiça. Porque ele demorou a olhar sobre ela e ele passou a cobiçar. A palavra diz que a cobiça dá à luz o pecado e o pecado gera a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pecado é iniquidade. Pecado é perversidade. Pecado é uma ofensa à glória de Deus. Pecado é errar o alvo. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram contra Deus. E era um pecado inofensivo. Aparentemente inofensivo. Era só uma fruta. Não existe nenhum pecado inofensivo. Todo pecado é altamente destrutivo. Quando Adão e Eva experimentaram aquela fruta, todo mundo sofreu junto com eles. Todos nós fomos prejudicados por causa do pecado deles. O mundo entrou em colapso, a natureza entrou em colapso, as relações matrimoniais entraram em desequilíbrio, a relação do homem com Deus foi perdida, toda a comunhão do homem com Deus, porque quando Adão e Eva, antes do pecado, caminhavam no jardim, Deus, na viração do dia, vinha com eles falar todo dia. Então existia comunhão entre eles. Adão foi colocado na terra para ser dominador. Ele dominava sobre animais. Ele era o dominador. Quando ele pecou, ele deu a chave do mundo para Satanás. A autoridade ele deu para Satanás. Na cruz, Jesus tomou de volta essa autoridade. Mas o mundo ainda jaz no maligno, ainda dorme no maligno.
E quando Deus colocou Adão sobre o mundo, para dominar, ele dominava. E olha só, depois do pecado, vírus, bactérias, micro-organismos nos matam. Não existe mais domínio nenhum nosso sobre animais. Nós perdemos completamente o domínio. Seres microscópicos nos matam, vírus, bactérias. Perdemos o domínio sobre o mundo. E muitas vezes o pecado nos engana. Nós somos iludidos pelo pecado. O diabo é o mestre do ilusionismo. Adão e Eva perderam um jardim de delícias por causa de uma fruta. Porque é isso que o diabo faz. Ele ilude. Ele faz o maior marketing. Ele é mestre em iludir, em engodar, em enganar. Jesus compara a cobiça como se fosse o pecado consumado. Por exemplo, no Antigo Testamento, o adultério, ele deveria ser sentenciado com a sentença de morte. Jesus falou no Novo Testamento que tão somente você pensar, se com o seu pensamento você pecar, você já adulterou. Então não é porque nós estamos na graça que nós não temos responsabilidade sobre os pecados. Nós temos responsabilidade, nós temos que aprender a gerir a nossa vida. Porque apesar de estarmos na graça, Cristo morreu e ressuscitou por nós. Então nós temos maior responsabilidade ainda em andar em santidade diante dele. Porque foi o sangue dele que foi derramado na cruz. Foi o sangue dele que nos remiu. Então diante dele, nós temos a responsabilidade de andarmos em santidade, em pureza e em obediência. Nós não estamos imunes ao pecado. Ninguém aqui está imune. Davi não estava imune ao pecado, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. Não estamos imunes. Qualquer pessoa aqui que está distante de Deus é capaz de fazer qualquer atrocidade. Nós não somos bons. O próprio Jesus falou que bom é só Deus. Não há nenhum bom senão Deus. Nós não somos bons. E nós, longe de Cristo, somos capazes de fazer qualquer coisa. Cometer qualquer pecado longe dele. E os piores pecados para Deus são os ocultos, os não confessados, os não abandonados. Nós temos que confessar o nosso pecado, revelar o nosso pecado e abandoná-lo. Provérbios diz: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Quando nós confessamos e deixamos a iniquidade, nós alcançamos misericórdia. Abandonar o pecado, confessá-lo, revelá-lo para Deus e abandoná-lo. Diz a palavra que Davi cobiçou Batseba. Ele então infringiu uma lei do decálogo: não cobiçarás. Ele já pecou, ele cobiçou. E Jesus coloca a cobiça no mesmo patamar do pecado. No Novo Testamento, a cobiça, ela toma o mesmo patamar do pecado. Simplesmente cobiçar, desejar com a minha mente, eu já pequei. Então não é porque estamos na graça que a nossa responsabilidade é menor. E cobiça, Deus abomina tanto porque a base dela é ingratidão. As pessoas que são cobiçosas são ingratas. A ingratidão leva à cobiça. E a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quando nós nos tornamos ingratos, nós nos tornamos cobiçosos. E a cobiça anda de mãos dadas com a inveja. Davi não invejou, mas cobiçou. A cobiça é assim: eu desejo algo que alguém tem. A cobiça é desejar o que o outro tem. Davi desejou o que o outro tinha, só que ele já tinha tantas outras coisas. A inveja é assim: eu não desejo que ele tenha o que ele tem, porque eu não quero que ele tenha a alegria de ter aquela dádiva. Isso é inveja. E a cobiça e a inveja andam de mãos dadas, e a base para elas é a ingratidão. Quando nós nos tornamos gratos, quando o nosso coração é grato, não tem espaço para inveja e não tem espaço para cobiça. Quando Davi cobiçou, ele foi engravidado do pecado. Há muitas pessoas que são grávidas do pecado e só não pariram ele ainda porque não encontraram no caminho uma boa parteira. Davi, quando cobiçou, ele chamou o mensageiro e perguntou quem era aquela mulher. E ele disse: é Batseba, mulher de Urias, filha de Eliã. Ele disse: trazei-ma. Nenhum pecado acontece da noite para o dia. Nenhum adultério, nenhuma
seu coração, ele olhou, ele foi tentado, ele cobiçou, ele pecou. Então ele decidiu, trazeima. Quando ele falou trazeima, a cobiça deu a luz ao pecado ali. Foi antes do ato ser consumado. Já foi dada a luz ao pecado. Daniel 1:8 diz: e Daniel decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Quando você decide ser puro, você enfrenta as consequências de ser puro. Daniel decidiu ser puro e tomou a decisão. Pureza é decisão. Viver em santidade é decisão. Davi também decidiu. Quando antes de Davi falar trazeima, ele já havia decidido o que ele queria. Ele decidiu ser impuro. Porque nós decidimos como que nós vamos pecar. A decisão está na minha mão, está na sua mão. Nós decidimos o que nós vamos cometer. Davi amou muito mais o desejo dele do que a palavra de Deus. E Deus cobrou isso dele. Ele amou muito mais o que ele desejava, o que ele queria, do que a palavra de Deus. E o homem de Deus, uma mulher de Deus, não vive por desejos, vive por princípios. Ele disse trazeima. Quando ele se deitou com ela, o pecado foi dado à luz ali. A cobiça pariu o pecado. E ele despediu ela. E logo depois ela mandou um mensageiro dizendo que estava grávida. Era um plano bem articulado para Davi. Ninguém sabia de nada, ninguém desconfiou, ninguém descobriu. Então ele chamou alguém, chamou Urias e tentou engodar Urias ali. Durante 3 dias ele tentou embebedar Urias e falar para Urias descer a casa da mulher dele, para que o pecado dele não fosse descoberto, porque ele conhecia a lei e ele sabia que a sentença para ele era a morte. Ele conhecia, ele era conhecedor da lei. Ele era não só rei, como ele era profeta, ele era juiz também. Ele conhecia exatamente a lei e a sentença para cada infração de cada lei. Mas Urias não quis. Ele falou: não, como que eu vou pecar contra o meu Deus? Como que eu pecarei contra o rei, contra o reino, contra a nação, contra os meus soldados que estão lá na peleja? Eu não posso fazer isso, eu não posso descer a minha casa e ficar tranquilo lá. E Davi percebeu que Urias não iria ceder. Então ele entregou uma carta, deu na mão de Joabe uma carta, dizendo para Joabe: coloque Urias na frente de batalha, deixa que ele fique sozinho, para que ele seja ferido e morra. E assim aconteceu, Urias morreu. Então Davi tomou por esposa Batseba e ela concebeu e deu à luz um filho. Estava tudo bem, ninguém sabia de nada. Olha que plano bem articulado, que crime perfeito, ninguém ia desconfiar do que Davi havia cometido. Ele cobiçou, depois ele adulterou, depois ele matou e ele ainda roubou, porque ele roubou, ele tomou uma mulher que não era dele. Estava tudo oculto. Mas em 2 Samuel, no mesmo capítulo, capítulo 11, o capítulo que narra todo o pecado de Davi, no último versículo Deus fala assim, a palavra diz assim: mas Deus viu tudo que Davi havia feito, porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que existe essa palavra, porém essa coisa que fulano fez pareceu mal aos olhos do Senhor, porém essa coisa que Beltrano fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Toda vez que aparece essa palavra, nós podemos esperar que no versículo seguinte vem juízo de Deus. E graças a Deus pelo juízo de Deus, porque o juízo de Deus é uma oportunidade de nós confessarmos o nosso pecado, de nós nos arrependermos pelo nosso pecado e de nós alcançarmos misericórdia. Graças a Deus que o pecado de Davi o encontrou. Imagina se o pecado de Davi não tivesse encontrado. O problema é que o pecado de muitos o encontra só no dia do julgamento, e lá no último dia não tem Natan e não tem o Espírito Santo para convencer e para te dar a convicção do pecado. O juízo de Deus vem com misericórdia também. E no capítulo seguinte, no capítulo 12, logo depois que essa palavra veio, porém essa coisa, ele coloca coisa, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Talvez alguém cometeu algo contra a sua vida, mas entenda algo, que Deus é de ser Yahvé, Ele é a nossa justiça, e nada passa despercebido aos olhos dele, nada, porque os olhos dele são como uma
contemplando bons e maus. Nada passa despercebido. O salmista diz que o guarda de Sião não dormitarás e não tosquenejarás. O salmista diz que Deus não tem nem pálpebras, porque Ele nem pisca os olhos. Ele não tem pálpebras, Ele não pisca, Ele não dorme, não tosqueneja. Nada pode passar despercebido aos olhos dele. Os olhos dele são atentos, são como labaredas de fogo. Tudo Ele vê, tudo Ele pode, tudo Ele faz. E no capítulo 12, Natan foi ter com Davi e ele disse que não poderia chegar falando exatamente o que havia acontecido, porque ele poderia ser morto. Ele disse: havia um homem, ó rei, um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e um homem muito pobre que tinha só uma cordeirinha, e essa cordeirinha foi criada no regaço dele, no braço dele, comia do bocado do pão dele. Mas vindo um viajante, o homem rico, ao invés de tomar uma das suas ovelhas, porque ele tinha muitas ovelhas, ele era muito abençoado, ele tomou a única cordeirinha desse homem pobre e guisou para o viajante. Então a ira de Davi se acendeu e ele disse: este homem é digno de morte. Ele falou dele mesmo: esse homem é digno de morte, e pela cordeirinha restituirás o quádruplo, porque não se compadeceu. Temos que tomar cuidado com o que nós falamos, porque às vezes o que nós falamos é uma sentença contra nós mesmos. Ele sentenciou ele mesmo: esse homem é digno de morte. E segundo o Pentateuco, realmente quem cometia adultério era digno de morte. E restituirás o quádruplo. Quando acontecia um roubo, deveria haver a restituição quádrupla daquilo que foi roubado. Segundo a lei mosaica, era a restituição quádrupla. Então Natan disse: tu és este homem, ó rei. O Senhor é este homem. Então o Espírito de Deus falou na boca de Natan e ele disse: era Deus falando com Davi: Davi, eu te ungi rei sobre Israel. Eu te ungi rei. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei nas tuas mãos a casa do teu Senhor. Eu te dei as mulheres do teu Senhor. Eu te dei a casa de Israel e a casa de Judá por tua casa, Davi. Aleluia. E se isso ainda fosse pouco, eu te acrescentaria mais e mais coisas. Porque, pois, desprezaste a minha palavra, tomando por mulher a mulher que não era tua, mas de Urias, e matando ainda Urias com a espada dos filhos de Amon. Deus revelou todo o pecado de Davi em detalhes. Porque, pois, tomaste por tua mulher a mulher de Urias, e o mataste ao fio da espada dos amonitas. Era a presença do próprio Deus diante de Davi. E Deus ainda disse mais: agora, pois, não se apartará da tua casa a espada. Primeira consequência do pecado de Davi foi a briga familiar. A família de Davi nunca mais voltou a ser a mesma. A espada nunca mais se apartou da descendência dele. Filho lutando contra filho, descendente lutando contra descendente. Os casamentos de Davi foram horríveis. Mical, Abigail. Ele era um homem que dominou todo o reino, trouxe a paz para Israel, mas não trouxe a paz para a casa dele. Segunda consequência: eu suscitarei do meio de ti o mal contra você. Absalão, filho dele, porque Absalão planejou um golpe de espada contra o pai. E aquilo que você fez, as ocultas, o teu próximo, o teu mais próximo, que era o filho, vai fazer contra ti as claras. Absalão tomou todas as mulheres do pai e ele se deitou com todas elas, as claras. Todo Israel viu. Olha que vergonha que Davi passou. Olha que vexame social. Olha que humilhação. Davi teve depressão. Teve salmos que Davi escreveu. Ele estava em depressão, em profunda aflição, a alma abatida. As consequências do casamento dele foram terríveis. As consequências da família foram horríveis. Sofreu vergonha, sofreu humilhação, fugiu do próprio filho, porque o filho queria matá-lo para tomar posse do trono dele. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu.
quando Deus trouxe o juízo sobre ele, ele se arrependeu. E Natã disse: certamente não morrerás, porque a sentença para Davi era a morte, mas ele se arrependeu. E Deus, então Natã disse, através da boca de Natã: você não vai morrer, porque ele se arrependeu. Se você se arrepender, aquela sentença que foi decretada contra a sua vida será cancelada. O Senhor só está esperando o seu arrependimento, o seu pesar, a sua contrição pelo pecado. O problema maior de Davi não foi o pecado em si, não foi a cobiça, o adultério, o assassinato, o roubo, não foi isso. O pior foi a ocultação. Ele ocultou, ele ficou, alguns teólogos dizem que quando Natã foi ter com Davi, foi mais ou menos 1 ano e meio depois. 1 ano e meio prosperando, 1 ano e meio ocultando, 1 ano e meio sem comunhão com Deus, porque não tinha como ter comunhão com Deus sabendo o que ele havia feito. Como que Davi ia orar? 1 ano e meio comendo bem, dormindo bem, vivendo bem, bem na fita. Ele estava bem, aparentemente bem. O problema foi a ocultação. Ele não se arrependeu, ele não sentiu pesar pelo pecado, pelo que ele fez contra Urias, contra a casa de Urias, contra Deus, contra o próprio corpo dele. Ele não se arrependeu. Ele só arrependeu quando ele viu diante dele a presença de Deus, porque o próprio Deus tomou Natã e falou: Davi, eu te ungi rei. Você tinha tudo. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu que te livrei das mãos de Saul. Não foi a sua capacidade que te livrou das mãos do seu inimigo. Não é a nossa capacidade que nos livra da mão do inimigo, é Deus. É Ele que nos livra. Eu te livrei da mão de Saul. Ele que te dá a capacidade. Porque, pois, Davi, você desprezou a minha palavra. Você preferiu mais o seu desejo do que a minha palavra. E é assim que muitas vezes nós fazemos com Deus. Preferimos muito mais o nosso desejo, a nossa vontade, do que a palavra dele. Mas certamente, Davi, você não morrerá, mas restituirás. E Davi restituiu o quádruplo do que ele fez. Primeira cordeirinha que ele restituiu, o bebê de Batseba, morreu. O primogênito com Batseba, menino, morreu. Segunda cordeirinha a ser restituída, Aminon, estuprou Tamar, morreu por Absalão. O irmão matou. Terceira cordeirinha que Davi restituiu, Absalão. Joabe matou Absalão. Joabe, o líder do exército de Davi. E Davi falou: Joabe, traga Absalão com vida para mim. Eu não quero que toque nele. Como que Joabe ia dar moral para a ordem de Davi se ele pegou na mão aquela carta de traição de Davi? Ele não deu a menor moral para o rei. Que moral que o rei tinha? Ele matou o filho do rei. Quarta cordeirinha, Adonias, tentou um golpe contra Salomão e foi morto também. 4 cordeirinhas, o bebê de Batseba, Aminon, Absalão, Adonias, os 4 primogênitos dele foram mortos, porque tinha que acontecer a restituição. E só que momento que Davi se arrependeu? Quando ele viu a presença de Deus. Como que nós conseguimos vencer o pecado? Ter a convicção do pecado com a presença de Deus. Quando ele viu diante dele Deus bradando na boca de Natã, ele viu a santidade de Deus, a autoridade de Deus, a pureza de Deus, ele tomou convicção do que ele havia feito. Teve um momento que Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desça dessa árvore, porque convém que hoje eu vá pousar na tua casa. Jesus não falou nada do pecado de Zaqueu. Zaqueu olhou para Jesus e falou: eis que devolverei, darei aos pobres a metade dos meus bens. E se tenho defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Jesus não falou para Zaqueu que ele roubava. Quando Zaqueu viu Jesus, ele mesmo teve convicção do pecado dele: eu vou devolver o que eu defraudei, o que eu roubei. Quando Jesus foi chamar Pedro para ser seu discípulo, e ele falou: lança as redes em alto mar, e Pedro lançou e trouxe uma quantidade imensa de peixes. Pedro falou diante de Jesus: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus não falou para Pedro qual era o pecado dele. Isaías, no capítulo 6, diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu também vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele disse no versículo 3,
versículos seguintes, Isaías diz: eis que eu vou perecendo, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em nenhum momento Deus falou qual era o pecado de Isaías, mas quando ele viu a presença de Deus, ele teve convicção do pecado dele. Ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Como que nós conseguimos vencer o pecado? Com a presença de Deus. Porque a presença do Espírito Santo traz a convicção do pecado. O pecado tem 3 fases. A primeira fase é a culpa pelo pecado. Como que eu venço a culpa pelo pecado? Crendo. Porque lá em Isaías diz que o Senhor levou na cruz as nossas culpas, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Quando eu creio em Cristo, eu sei que Ele levou na cruz a minha culpa. Então a culpa é tirada de mim. Segunda fase do pecado, vencer o poder do pecado. Romanos diz que o pecado não tem mais poder sobre nós, porque estamos na graça e não na lei. Romanos 6,14. Não o poder, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos na graça e não mais na lei. Então nós não somos mais instrumentos de pecado, nós somos instrumentos de justiça. Nós somos embaixadores de Cristo na terra e não embaixadores do pecado. Então o pecado perdeu o poder sobre a nossa vida. E como vencer o pecado? Com a presença do Espírito Santo, porque ela traz a convicção do nosso pecado. Com a presença dele. Como que eu vou ter a presença de Deus na minha vida? Com a palavra dele. Se eu tenho uma palavra, eu tenho Deus, porque Deus ele se manifesta através da palavra dele. Se eu tenho a palavra, eu consigo vencer o pecado. As armadilhas do pecado, as trincheiras que Satanás faz para eu cair no pecado, para você cair no pecado. Nós temos que sentir pesar pelo pecado, contrição pelo pecado. E não existe pecado pequeno ou pecado grande, porque a cruz igualou todos os pecados. Jesus não sofreu mais pelo assassinato, pelo roubo e pelo adultério, e menos pelo egoísmo, pela soberba, pela cobiça. Ele sofreu o mesmo por todos os pecados. Em Romanos, Paulo descreve uma lista de pecados. Por que nós estamos destituídos da glória de Deus? Porque nós pecamos e caímos da glória, fomos destituídos da glória. Quais pecados que nós cometemos? Soberba, torpeza, prostituição, lascívia, homossexualismo, inveja, cobiça, egoísmo, desonra ao pai e à mãe. Somos irreconciliáveis, somos infiéis nos contratos. E lá ele descreve uma lista dos nossos pecados. E por que nós sofremos? Porque fomos destituídos da glória e da presença de Deus por causa do pecado. O problema pior de Davi não foi o cometer o pecado, mas o ocultar o pecado. O problema é a ocultação. Por que muitos milagres não estão mais acontecendo no meio da igreja? Por que muitos milagres, muitas curas, o avivamento que nós queremos, muitas vezes não acontece na igreja? Porque a noiva está suja de pecado. Está suja com o pecado. Por que muitas vezes nós não conseguimos o que nós desejamos de Deus? Por causa do pecado. Quantas vezes nós elevamos as nossas mãos em falsa adoração? Porque não existe pecadinho ou pecadão. O que está lá fora, muitas vezes, aquele que nós apontamos o dedo e falamos que é o ímpio, que é o pecador, às vezes nós estamos pecando tanto quanto ele. Às vezes nós elevamos as nossas mãos em falsa adoração, mas são essas mesmas mãos que estão recebendo dinheiro ilícito, são as mesmas mãos que estão tocando nas partes íntimas de mulher que não é tua, de homem que não é teu. Essa mesma mente que toma a palavra e medita nela, é a mesma mente que fica maquinando pensamentos de vingança contra o próximo. Esse mesmo olho que toma a palavra e medita nela, é o mesmo olhar que cobiça o que não é nosso, o que não é teu, o que não é meu. Esse mesmo nariz que sente o cheiro da rosa de Saron, do lírio dos vales, da Shekinah de Deus, é o mesmo nariz que você usa para o vício, para a droga, para o cigarro, para a bebida, para cheirar a cocaína, o crack. É o mesmo. Às vezes a boca que nós louvamos a Deus,
que nós adoramos a Deus é a mesma boca que eu uso para maldizer o irmão, que é a imagem e semelhança do próprio Deus. A mesma língua que nós entoamos louvores a Deus é a mesma língua que maldiz o outro, que profere palavras ferinas contra o outro, que tenta sucumbir o outro com palavras satânicas, porque matar não é só pegar uma arma e matar. Nós matamos o outro com palavras. O mesmo pescoço que abaixa em adoração, às vezes em falsa adoração a Deus, é o mesmo pescoço que tenta ter um olhar para cobiçar a mulher do próximo, o casamento do próximo, a casa do próximo, a formação do próximo, o carro do próximo. O mesmo pé, os mesmos pés que te trazem para a igreja são os mesmos pés que te levam para lugares onde o pecado rola solto, onde acontece promiscuidade, fofoca, prostituição, fornicação. O mesmo pé que te traz para a igreja são os mesmos pés que te levam para prostíbulos, para bares, para a casa do vizinho que fofoca, para a roda dos escarnecedores. É por causa do pecado oculto que muitos milagres não acontecem. É um pecado que está oculto. Deus nunca exigiu de nós, após o pecado, a perfeição. Ele só pede de nós e exige de nós o arrependimento, o pesar e a contrição pelo pecado. Às vezes nós tratamos o pecado com superficialidade, de maneira leviana. O pecado destrói vidas, destrói a nossa vida. Nós não podemos tratar o pecado de maneira superficial. Quando nós pecamos, Satanás lança contra nós um míssil. Quando Davi pecou, foi lançado contra ele um míssil que 1 ano e meio depois explodiu a cabeça dele. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. O pecado não se brinca com o pecado. Deus quer fazer. Deus, Ele não se alegra com as nossas dores, com a nossa doença, com os nossos problemas, com as nossas enfermidades. Ele não se alegra com isso. O que Deus mais quer fazer é curar, é restituir, é fazer por nós, é abençoar, é dar prosperidade. É o que Ele mais quer fazer. Mas Deus é um Deus que não maqueia situações. Deus não enfaixa a lepra. Deus expurga o pus da lepra para depois nos vestir com roupa de púrpura. Deus não vai enfaixar você. O salmista, o próprio Davi falou: expurga-me, Senhor, até os que me são ocultos. Ou seja, tira de mim até o pecado que me é oculto, até aquele pecado que eu pratico, que eu nem sei que eu pratico. Expurga-me. Ele comparou o pecado ao pus. Me expurga todo o pecado. Deus quer expurgar você, Ele quer curar você de dentro para fora. Depois que Ele curar de dentro para fora, tirar o pus, curar você de verdade, Ele vem e te veste com a roupa de púrpura. O que é a púrpura? É aquilo que você pede para Ele. É o carro, a casa, a bênção, o casamento, a cura, a restituição, a salvação. É isso. Ele não vai fazer isso enquanto não haver um arrependimento verdadeiro. Ele quer tirar todo o pus. Ele não é um Deus que passa cal na parede quebrada. Ele não passa tinta na parede que está cheia de roturas. Ele quebra a parede e faz uma parede nova. Ele não enfaixa a lepra, ele arranca o pus da lepra, ele cura o pecado. Depois, ele veste você com a roupa de púrpura que ele quer vestir, que ele deseja vestir. Ele quer te fazer instrumento de justiça na terra, vaso de honra e não instrumento de Satanás, instrumento de pecado, instrumento de injustiça. Lá no mundo nós já fomos instrumentos de injustiça. Na presença de Deus não podemos mais ser instrumentos de injustiça, mas instrumentos de justiça, instrumentos da glória dele, vasos de honra. Aleluia. Glórias a Deus. Diz a palavra assim, em 2 Crônicas, Segundo Crônicas 7, 13 e 14. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste para o meu povo, e se eu cerrar os céus. Teve um momento em Israel que, devido à idolatria de Jezabel e Acabe, houve uma grande sequidão durante 3 anos. A sua vida anda seca, é o pecado. E se eu cerrar os céus e não enviar a chuva, é sequidão. E se eu enviar os gafanhotos, gafanhoto é opressão maligna, é demônio. E
se eu mandar a peste, se eu enviar a peste para o meu povo, a peste é a doença, a enfermidade, a doença do corpo, a doença da alma, pecado. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu devo me humilhar e orar e buscar a face de Deus e me converter dos meus maus caminhos. O que é me converter? É deixar, é abandonar o pecado, seja qual for este pecado, abandonado. Se você fizer isso, Ele vai ouvir dos céus, então Ele vai perdoar e depois Ele vai sarar a nossa terra. Depois Ele vai sarar. Seja qual for o pecado que você tiver, aqueles mais aparentes que todo mundo aponta e diz: olha que pecador, que pecadora. Tanto esses pecados tão aparentes, quanto aqueles pecados que estão aí, os pecados acariciados, os pecados ocultos, se arrependa por eles, porque Deus é fiel para cumprir. Se você se arrepender, Ele vai ouvir, Ele vai perdoar, Ele vai sarar a terra, sarar você, é dar o que você precisa, é dar a bênção que você busca diante da presença dEle. Ele vai fazer o que você espera dEle, e mais do que você espera, porque Ele tem infinitamente mais para fazer. Ele não vai dar esse infinitamente mais para leprosos, Ele precisa dar para quem está curado. Quando você peca, é lançado um míssil contra a sua vida. Existe um míssil chamado Tomahawk. É um míssil que foi usado na guerra do Golfo. E esse míssil é um míssil mais potente, é um dos mais potentes que existe. É um míssil que intercepta o míssil antes dele explodir a cidade. O seu arrependimento tem o poder e a força desse míssil Tomahawk. Quando você se arrepende, confessa e deixa, o seu pecado, ele é retirado de sobre a sua vida. A sentença é retirada de sobre a sua vida. Então lance um míssil Tomahawk hoje, através da sua condição. Lança esse míssil e intercepta o míssil de Satanás, que ele foi lançado contra a tua vida quando você pecou lá atrás. Algumas pessoas dizem aí que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Esse versículo não existe na Bíblia. Não tem esse versículo na Bíblia. Deus abomina o pecado e ama o pecador arrependido. O pecador consentido não. Quando Deus ele manda juízo sobre a nossa vida, também é a misericórdia dele. Porque quando Deus lançou o juízo sobre Davi, foi quando ele se arrependeu. E a misericórdia de Deus inundou a vida de Davi. Existe muito mais amor em Deus do que rigor. Não tenha medo de confessar para Deus, porque o amor de Deus é maior que o rigor dele. Amém? Amém.